vermelho, azul, amarelo. As três primary colors, as três cores primárias. Eu decidi então fazer 3 videozinhos falando sobre obras que usam, não exclusivamente, é claro, mas que usam de forma muito importante cada uma dessas 3 cores. Então vai ter um vídeo sobre obras, principalmente com vermelho, com azul e com amarelo. Vamos começar hoje com o amarelo. O normal seria começar com o vermelho, talvez, mas vamos falar um pouco sobre o amarelo, a cor mais quente de todas, as 3 cores primárias, e uma listinha de obras amarelas, ou que não somente amarelas, mas primordialmente amarelas, depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente na Arte para Você e hoje vamos falar um pouquinho sobre amarelo. Eu decidi fazer uma série de vídeos abordando obras que têm não uma cor exclusiva, mas que usam primordialmente uma cor ou que são dominadas por uma cor. Decidi começar com as 3 cores primárias, azul, vermelho e amarelo. E hoje vamos começar então com o amarelo, uma cor que não é todo mundo que gosta, uma cor carregada, quer dizer, uma cor talvez... Não sei se não é todo mundo que gosta, é uma cor que algumas pessoas consideram difíceis de usar, uma cor que nem todo mundo tem uma relação boa com ela em si mesmo, Mas é uma cor que eu amo, acho uma cor linda, maravilhosa, que tem cheia de energia, muito vital, óbvio, tem muitos simbolismos, alguns negativos, outros menos, assim, positivos e negativos. Particularmente não gosto das versões mais apagadinhas, das versões que puxam mais para manteiga, para o creme, para o bege. Eu gosto de amarelo sol, eu gosto de amarelo vivo, gosto de amarelo bem amarelo. Mas quando ele é assim vivo, bem iluminado, quando ele não é opaco, eu acho o amarelo assim um show. Então vamos falar um pouco sobre o amarelo na arte e algumas obras muito importantes que usam muito o amarelo. Óbvio que é impossível pensar em amarelo na arte e não pensar em Van Gogh, então é claro, mais do que evidente que Van Gogh estará presente aqui, mas não somente. Então, sem mais delongas, peço que vocês deixem o like, assinem o canal se não tiverem feito ainda, deem o like para ajudar aí, o vídeo a alcançar mais pessoas, e vamos falar um pouquinho sobre algumas obras que têm como sua cor principal o amarelo. A cor amarelo tem sido usada na arte há muitos séculos e ela consegue evocar uma gama de emoções e significados dependendo do contexto e também do tom. Na pintura, a cor amarela é frequentemente associada ao calor, a luz do sol, evidentemente, e a felicidade, a alegria. Ela é uma cor, viva, bastante intensa e que tem realmente um tom assim, de vida, de energia, de vivacidade, que geralmente é usada para ilustrar otimismo e positividade. E além dos seus significados simbólicos, o amarelo também pode ser usado na arte pelas suas qualidades estéticas. Quando usado de uma forma vibrante, brilhante e ousada, o amarelo acaba atraindo o olho do espectador e cria um senso, passa uma ideia de energia e movimento. E em tonalidades, em tons mais suaves, mais opacos, ele adiciona profundidade e calor a uma pintura, trazendo um senso de equilíbrio e harmonia. E muitos artistas famosos usaram bastante amarelo no seu trabalho, evidentemente o Van Gogh, mas também o Rothko e alguns outros. E em alguns artistas especificamente, como no Edvard Munch e no Salvador Dalí, a cor amarela era usada para retratar emoções como a ansiedade e a própria ideia do surrealismo. Com isso, a cor amarela é um instrumento muito poderoso para artistas que permite, a cor permite, ela se presta a cobrir uma gama muito grande de emoções e significados. Com isso, vamos falar então sobre os girassóis, os famosíssimos Sunflowers, do Van Gogh, e as suas representações de flores simplesmente não têm paralelo na história da arte. Nenhum outro artista jamais atingiu ou sequer conseguiu equivaler à sua habilidade inigualável de capturar a inocência e a pureza da natureza,
e a pureza da beleza natural das flores, apesar da turbulência dos seus estados mentais. E, supostamente, o Van Gogh era completamente fascinado por girassóis e pela forma com a qual, né, o tom da cor, né, do girassol mudava à medida que o sol se movimentava no céu. E essa aqui é uma né, essa gravura aqui e esses girassóis aqui, por exemplo, são parte de uma série maior, né, de uma série mais extensa que explora os girassóis em si, né? E essa pintura traz, quase que ela traz os girassóis à vida, né, digamos assim, e ela realça todas as nuances e os vários subtons de amarelo, né, em cada uma das pétalas e das folhas do girassol. Essas pinturas foram feitas em Arles por volta de 1889. E acredita-se que ele pintou alguns desses girassóis dessa série quando ele estava morando na sua chamada casa, por acaso, amarela, não é à toa, e durante a estadia do Gauguin lá. E o Gauguin disse que essas girassóis eram totally Vincent, totalmente Vincent, e ressaltava o uso incrível e espetacular da luz, e que ele usava, né, os girassóis como se fosse um caleidoscópio, com cada pedacinho, como se cada pedaço do caleidoscópio fosse uma das pétalas dos girassóis. Segunda, o beijo do Gustav Klimt, que a maioria das pessoas talvez pensasse que é dourada, e de fato, né, dourada, mas a gente conta como amarelo também. A pintura Óleo sobre tela, intitulado, como todo mundo sabe, né, O Beijo, tem detalhes em ouro, prata e platina. E essa imagem, datada do período do ouro de Klimt, de 1907 a 1908, simboliza o auge da sua carreira. Essa obra de arte retrata um casal abraçado, seus corpos entrelaçados em túnicas requintadas bordadas de uma maneira influenciada tanto pela Art Nouveau quanto pelas características orgânicas anteriores do movimento Arts and Crafts. Essa obra está atualmente em exposição na Galeria Austríaca Belvedere, no distrito de Belvedere, em Viena, onde recebeu reconhecimento internacional como a obra-prima da Secessão de Viena, que era a versão da cidade do Art Nouveau. Que Klimt retratou o momento em que Apolo beija Daphne nessa imagem, que é baseada em uma narrativa das metamorfoses de Ovídio. Já outros acreditam que ele representava aqui a mitologia de Orfeu e Eurídice. A próxima, New York City One, de Mondrian. Piet Mondrian foi um pintor holandês considerado um dos pioneiros da arte abstrata. Uma de suas obras mais famosas é New York City One, que foi pintada em 1942 enquanto ele morava em Nova York durante a Segunda Guerra Mundial. New York City One faz parte de uma série de pinturas que Mondrian criou durante seu tempo em Nova York, nas quais ele tentou capturar a energia e a vitalidade da cidade. A pintura apresenta uma grade de linhas pretas e retângulos preenchidos com cores brilhantes, incluindo amarelo, vermelho e azul. As cores são organizadas de uma forma que cria uma sensação de movimento e ritmo, sugerindo a energia agitada da cidade. O uso de cores primárias e formas geométricas por Mondrian em New York City One reflete seu interesse na ideia de harmonia universal que ele acreditava que poderia ser alcançada somente pelo meio da arte. Ao simplificar suas composições e usar apenas formas e cores básicas, ele buscou criar uma sensação de equilíbrio e ordem que transcendesse culturas e histórias individuais. New York City One é considerado uma obra-prima da arte abstrata e continua sendo um exemplo poderoso do uso inovador de cor e forma de Mondrian para capturar o espírito de um tempo e lugar específicos. Vamos voltar para Van Gogh e falar da Casa Amarela, a sua Yellow House. Em maio de 1888, Van Gogh alugou 4 apartamentos em uma casa na Place Lamartine, em Arles, no sul da França. Na maior parte de sua vida anterior, ele havia alugado apartamentos de um quarto, frequentemente em locais assim, digamos que não exatamente desejáveis. As venezianas verdes nessa obra de arte da praça indicam onde ele residia. Van Gogh utilizou os 2 grandes cômodos no térreo como ateliê, oficina e cozinha, além dos 2 cômodos menores no primeiro andar que davam para a Place Lamartine, onde Paul Gauguin residiu por 9 semanas a partir do final de outubro de 1888. É a janela do primeiro andar com as 2 venezianas abertas mais próximas do canto do edifício. Atrás da próxima janela, com as venezianas quase fechadas, fica o quarto de Van Gogh. A própria Casa Amarela foi demolida. Foi amplamente danificada por ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente desmontada. Atualmente, o local parece quase idêntico, mas sem a casa. Uma placa reconhece a existência anterior do que havia ali. A
Próxima, Impression 3 Concert, de Vassily Kandinsky. 3 Concert, ou Impressão 3 Concerto, é uma pintura do artista russo Vassily Kandinsky, considerado um pioneiro da arte abstrata. Criada em 1911, a pintura faz parte de uma série de obras inspiradas pela música e reflete o interesse de Kandinsky pela sinestesia, uma condição na qual uma experiência sensorial desencadeia outra. Impression 3 Concert apresenta uma composição colorida e abstrata que sugere movimento e energia. A pintura é dominada por tons brilhantes e contrastantes vermelho, amarelo e azul, com finas linhas pretas e formas que adicionam estrutura à composição. O título da obra sugere que ela foi inspirada por uma performance musical e Kandinsky acreditava que as cores e formas da pintura podiam evocar as mesmas respostas emocionais que a música. O uso de cor e forma por Kandinsky em Impression 3 Concert reflete o seu interesse na ideia de necessidade interna que ele acreditava que poderia ser alcançado por meio da arte. Ao focar no poder expressivo da cor e da forma, ele buscou criar uma linguagem visual que pudesse comunicar experiências e emoções humanas universais. Próxima, A Vaca Amarela, The Yellow Cow, do Franz Marc, um artista alemão que foi uma figura-chave do movimento expressionista. Criada em 1911, a pintura faz parte de uma série de obras com animais que Marc criou durante seu tempo com o grupo Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul, que incluía outros artistas expressionistas proeminentes como Kandinsky. Yellow Cow apresenta uma vaca vibrante e estilizada retratada em tons brilhantes de amarelo, laranja e vermelho. O animal é colocado contra um fundo azul esverdeado ousado que cria uma sensação de profundidade e movimento. O uso de cores brilhantes e linhas curvas e ousadas dá à pintura uma sensação de vitalidade e energia, refletindo o interesse de Marc nas qualidades espirituais e emocionais da arte. Para Marc, os animais representavam uma conexão com a natureza e o lado primitivo e instintivo da humanidade. Ele acreditava que os animais poderiam ajudar a criar uma sensação de harmonia e equilíbrio em um mundo cada vez mais industrializado e mecanizado. Ao representar a vaca em cores fortes e vibrantes, ele buscou transmitir a vitalidade e a energia essenciais do animal, bem como as qualidades espirituais que associava a ele. 9. Paul Gauguin pintou o Cristo Amarelo, que está entre as obras simbolistas mais significativas ao lado de O Cristo Verde. Foi a crucificação de Cristo em meio a um grupo de mulheres bretãs devotas do norte da França por volta do século XIX. As figuras de Gauguin são delineadas por linhas nítidas, enquanto as figuras femininas são sombreadas muito suavemente. A paleta de outono de amarelo, escarlate e verde na figura de Cristo reflete a paleta de amarelo, escarlate e verde da estação, o outono no caso, na paisagem. A Eutice Mornemissa em Madrid possui um esboço a lápis do Yellow Crest, enquanto Elizabeth Chapman deu ao Art Institute of Chicago uma versão dela em aquarela. Próxima, Young Woman Seated at a Virginal, de Johannes Vermeer. Sitting at the Virginals é uma pintura que atualmente é atribuída a Johannes Vermeer, apesar do fato de sua autoria ter sido contestada por muito tempo. Desde 1993, porém, vários estudos tecnológicos confirmaram a sua autoria. Atualmente faz parte da coleção Leiden, em Nova York, e acredita que seja por volta de 1670. As dimensões iniciais da obra de arte eram idênticas às da rendeira de Vermeer. Evidências obtidas na década de 90, indicando que a tela foi cortada do mesmo parafuso que a rendeira, foram confirmadas por um exame posterior e tecnologicamente mais avançado. O chão, o piso, parece o mesmo das duas obras do Vermeer, que são de propriedade da National Gallery de Londres. Uma análise de raio-x revelou evidências de um furo de alfinete que Vermeer utilizava rotineiramente em conjunto com um fio para criar uma perspectiva precisa em suas pinturas. E essa aqui emprega pigmentos de uma maneira típica de Vermeer, mas notavelmente o componente ultramarino bastante caro da parede de fundo. Além disso, o uso do verde terra nas sombras é notável. O uso de amarelo, um amarelo assim meio estanho, meio chumbo, indica que a imagem não pode ser uma imitação ou uma falsificação do século XIX ou XX. O exame revela que ele foi pintado por uma outra roupa, por cima de uma outra roupa, depois de um período de tempo já passado. Ou seja, antes tinha sido uma outra coisa pintada aqui primeiro, e aí ele foi lá e pintou esta aqui, que a gente está vendo por cima da que tinha sido pintada anteriormente. No entanto, e com isso, a análise técnica conduzida antes da exposição do Vermeer de 2023 do Rijksmuseum em Amsterdã confirma que o Charlie amarelo foi sim pintado por ele. Então, algumas pinturas amarelas. Eu vou fazer depois, né? Vamos ter aqui também os vídeos
vermelhas e azuis. E vocês gostando, dando certo, eu pretendo fazer também de outras cores, né? Rosas, verdes, roxos, laranjas, enfim, né? Branco, é claro, e eventualmente vamos chegar no preto. Espero que vocês tenham gostado, não apenas das obras, mas também, né, da proposta do tema, que vocês venham a gostar também logo daqui a pouquinho, quando tivermos, né, o azul e o vermelho. Espero de novo, né, que tenham gostado do vídeo. Agradeço a companhia. Lembro de pedir de novo, né, o like, vocês deem o like e assinem o canal, caso não tenham assinado ainda. Aguardo vocês no próximo. Tchau!